Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo os recebe com muito carinho, com muita alegria. Hoje, terça-feira, nós vamos dar prosseguimento no nosso curso de mediunidade. Então, é importante hoje a gente se concentrar neste assunto, é o assunto da noite, e nós vamos tratar hoje das reuniões mediúnicas sérias e na fase 6 também dos sofredores. A aula da Evelyn é bastante completa e é importante que a gente se dedique um pouquinho aí. O aprendizado está sendo muito grande, pelo menos para nós daqui, e eu imagino que vocês aí também estejam aproveitando bastante, porque não podemos perder essas oportunidades bonitas que a doutrina espírita nos abre, né? Então, quero ver aqui quem... A Daniela já está no ar aí, né, Daniela? Boa noite, seja bem-vinda. Hoje, por um problema pessoal, o Paulinho teve um compromisso no mesmo horário, então nós vamos fazer um bate-bola aqui, dividindo as aulas, aliás, dividindo o tempo de aula entre a Daniela, o Paulo e eu. O Paulo ainda não apareceu aqui, não sei o que houve. E eu também estava para Varginha, agora há pouco que eu cheguei, então vou deixar a bola com a Daniela por enquanto e eu vou acompanhando junto aqui. Viu, Daniela? Bem-vinda, boa noite. Vou alterar o layout aqui para deixar todo mundo aqui aparecendo bonitão. Então, quem estiver no ar aí, se quiser deixar a câmera aberta aí um pouquinho, a Maria Flávia está aí, quem é? A Maria Flávia está com a câmera aberta, bacana. Eu pus aqui, nós somos 10 pessoas, então eu abri um layout aqui e na hora da gravação vai aparecer a carinha de todo mundo que estiver no ar aqui, tá bom? Daniela, e aí? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Silvio. Estão me ouvindo bem? Perfeito aqui para mim. Então tá jóia, beleza. Vou colocar o meu óculos aqui, gente. Eu fiz a minha colinha da aula aqui, da Evelyn, para poder criar um roteiro assim, na ordem que ela foi conversando com a gente, tá? Então, aí, Silvio, primeira coisa, né, que ela fala na reunião é que a reunião ali, cada integrante seria como um feixe de árvore, né, um bambu fino, mas que na união, naquele coletivo de várias pessoas, torna, né, uma reunião, cada um com a sua característica, né, torna esse grupo um grupo firme, né? Exatamente. Enquanto um sozinho pode quebrar, a união energética de todos ali na reunião, por isso, né, óbvio, sempre tem um grupo, né, para trabalhar, não se pode trabalhar sozinho, ou só com 2 ou 3, para ter justamente essa força fluídica aí do trabalho, né, Silvio? É isso aí, porque a gente sempre ouviu falar que a união faz a força, né? E nesse caso das reuniões mediúnicas, muito mais essa frase tem alcance, vamos dizer assim, porque na realidade é assim mesmo. O que a gente precisa é essa união aí, né? Muito importante. Só para lembrar aqui, eu estou vendo aqui o vídeo da Maria Flávia aberta aqui, a câmera, porque eles estão no centro, então até às 9 horas eles têm tempo de estar conosco, né? Tá ok. Parabéns a eles aí, já estão reiniciando as ações lá, a jornada deles nesse ano, então muito bacana que a gente tem essa presença deles conosco e a casa reabrindo, né? Ô, Daniela, mas isso aí é realmente extremamente importante, porque ela fala logo adiante aí dos gêneros de reuniões, né? As reuniões frívolas são aquelas reuniões que não servem para nada, né? Então, resumidamente, né? É isso, você vai lá para dar risada, para fazer farra, para aproveitar isso, aquilo, e não tem serventia nenhuma. As outras duas são reuniões importantes, né? Você me corrige aí. Porque as experimentais foram muito utilizadas, não tanto mais, que era para ensinamento, para instrução dos próprios membros das reuniões. E as reuniões instrutivas, que são as que a gente tenta fazer hoje em dia, não é isso? É isso aí, Silvio. As frívolas, né, como ela fala, ali são pessoas mais levianas, ou seja, são pessoas que, obviamente, estão buscando uma comunicação mediúnica para assuntos muito mais cotidianos da matéria, um problema, né, de amoroso, coisas assim,
sem muita relevância no que é realmente essa importância dessa comunicação com o mundo espiritual, né? E às vezes aí essas pessoas acabam sendo vítimas de espíritos zombeteiros, Na maioria das não é? Manda fazer coisas esdrúxulas, né? Na verdade, o fenômeno existe. A Sim. mediunidade está ali, está acontecendo a comunicação mediúnica, que é exatamente o que você está falando. Agora, vão ser vítimas? Claro que vão ser vítimas. Ou vocês acham, como a Evelyn já falou, que espírito bom, espírito superior, vai estar ali se prestando a adivinhar número de Mega Sena ou resolver problema amoroso de alguém? Então não é assim, eles não estão aqui para isso. É isso mesmo. Eu falei isso antes aí, umas 2, 3 aulas atrás, né? Então eles não vêm aqui de brincadeira, não. Eles vêm aqui para coisas sérias, para fazer coisas instrutivas. É exatamente o que você está falando. É isso aí. Vão ser vítimas de palhaçada. Uhum. As reuniões que ela colocou experimentais, muitas vezes acontece mais no sentido de estudo, e nem sempre, ela até fala mais para frente, mas aqui já está no tema, está ligado a situações espíritas. Sim. Muitas vezes para psicólogos, essas pessoas trabalham, são raros, diz ela, né, mas tem muito ainda que estão só experimentando, ou seja, por mais, isso aí já foi cansado de ser demonstrado, acho que o espiritismo já saiu muito dessa fase de provar, né? Não tem mais o que ser provado com efeitos físicos. Então, são aquelas pessoas que vão ver e nunca vão realmente crer, né, Silvia? Elas vão ver, mas não vão enxergar. É. Porque o que acontece é o seguinte, elas estão querendo ali um milagre. E os milagres, a gente vê aí tantas outras crenças praticando essa fé em milagres, né? E especialmente os evangélicos, eu falo sem crítica, porque eu tenho aqui a Débora, minha secretária, que é evangélica, que está conosco desde praticamente que o André nasceu. Então eu acompanho isso, eu todo santo dia estou ouvindo aqui palestras que ela ouve constantemente, e a gente vê que eles ainda têm muito esse culto à figura do milagre. E as pessoas chegam, às vezes, no centro, na reunião mediúnica, querendo um milagre. Ele chega lá doente, por exemplo, que é o nosso caso aqui de Boa Esperança, quer entrar lá, fazer o tratamento e sair curado. Então, como é que eu te falo? Essa figura fantasiosa ou miraculosa dessa maneira, então essas reuniões aí, elas se servem para isso, né? Para pessoas que vão ali se aproveitar, às vezes, da boa vontade de quem está querendo cura. Então, é importante se lembrar disso. A doutrina espírita, ela não precisa provar nada para ninguém mais. Já está sentada em bases solidíssimas. Ela não tem mais o que falar para os outros. Eu sou espírita. Ótimo. Todo mundo já sabe o que é, do que se trata. Não é verdade? Não é espetáculo, né, Silvia? Não, de forma nenhuma. Então, ela trata muito disso aí, com bastante propriedade, né? Por fim, ela fala das instrutivas, né? Que são essas realmente que a gente trabalha. Que faz os esclarecimentos, que ocupa-se de coisas úteis, né? Realmente, a transformação dos integrantes, participantes ali, tanto do mundo espiritual quanto do material. Perfeitamente. Você veja bem, deu um exemplo outro dia, eu já não me lembro mais se foi no ESG, provavelmente que sim, e para eles se lembrarem o seguinte, se o irmão João, por exemplo, que é nosso grande companheiro do tratamento, se ele viria aqui participar de uma reunião mediúnica que não fosse útil, que não fosse séria, pautada em princípios, em critérios, para que aquilo funcionasse e desse certo. É só a gente pensar assim. Raciocinar que nós vamos ver. O espiritismo é baseado em razão, em raciocínio. É raciocinada, não é isso? Isso mesmo. Aí, seguindo aí, Silvia, então... ela coloca uma questão, né, como atrair a presença dos espíritos superiores. Sim. Como é que o grupo da reunião vai agir para que, né, tenha essa assessoria. Então, ela coloca aqui 3 itens, eu vou citar e a gente discute eles. Seria sinceridade de propósito, né, do porquê estamos lá, desejo de estudar, ciência do porquê do intercâmbio mediúnico, e somos todos aprendizes. Claro, mas isso aí é importante. Primeiro a gente saber de trás para frente, nós somos todos aprendizes, é isso que é importante, ninguém sabe nada.
né? Porque nessa questão de comunicação mediúnica, nós temos pessoas que estão um pouco mais adiantadas no treinamento, que têm um pouco mais de prática e tudo, mas saber tudo não sabe. Então nós estamos ali, igual você disse aí, vontade de compreender, de saber, de evoluir. Tem que ter o desejo de estudar, que é o que você mesma disse, por isso nós estamos aqui hoje, né? Estudando, aprendendo, né? Como é que funciona. E o propósito tem que ser nobre, gente. Nós não estamos ali para descobrir, igual eu brinquei agora há pouco, o número de Mega Sena e resolver problema amoroso. Isso não é para esse tipo de reunião. Espíritos bons não se prestam a isso, não é verdade? Isso. Entrou mais alguém aqui, boa noite aí para Adriana, acabou de chegar, né? Só curiosidade, né, para escutar as coisas não é o intuito. Não resolve, não resolve. Nós não estamos ali para isso, não. Tenha paciência. Você já imaginaram, irmão Venâncio, bater lá de sabe lá onde que ele vive, tão ocupado para vir aqui responder para nós essas coisinhas? Não tem. Certinho. Não é verdade? Prossigamos, que a turma de 3 pontos tem 19 minutos para começar a reunião deles. Certinho. A importância dessas reuniões, a Evelyn coloca, que através dela, a gente amplia o nosso conhecimento do mundo espiritual. Sim. Apesar da gente ter muito desse tema abordado nos livros do André Luiz ali, parece assim que quando você presencia um relato ali com você mesmo pessoalmente, né, que a gente é participante de reunião mediúnica, né, Silvio, como esclarecedor, aquilo parece que toca mais e você meio que relembra da fragilidade que é a nossa vida na matéria. Exatamente, é um testemunho, né, de uma pessoa viva, que eu falei ontem no EJA, viva, que nós tratamos ontem de reencarnação, ela vem, vivinha, falar para nós, ó, deixei a carne, mas estou aqui, ó, olha eu. Então, tem muitos relatos, às vezes, de espíritas, né? E nos atentam, e às vezes ali a gente está achando que está ajudando, mas ele vem ali realmente nos auxiliar, né? Porque vem relatar situações, olha, eu estou sentindo isso, aconteceu isso comigo, apesar do meu conhecimento, as coisas, né, foram assim, assado, então é muito próximo, né? E também a realidade do mundo espiritual, Silvio, creio eu, você também me corrija se estiver enganada, ela evolui com os seres espirituais do planeta. Sim. Então, um relato que a gente tem muito vivo lá do André Luiz, que foi escrito em 1945, 40, já se passaram aí 80 anos, então o mundo evoluiu de lá para cá, as pessoas também mudaram, então dizem que o mundo espiritual também mudou, né? Eles vão, as coisas todas evoluem. Então, como a nossa humanidade, nós tratamos disso um pouco ontem, como a nossa humanidade ela está envolvida no planeta Terra, o planeta agora, nós estamos vivendo um momento espetacular que é a transição planetária. Nós estamos agora nessa passagem pela pandemia e fazendo aí os ajustes necessários para esse resto da transição, os espíritos já falaram isso para nós. Agora, como a nossa humanidade terrestre está evoluindo, a vida espiritual também evolui, o mundo espiritual evolui, as colônias espirituais evoluem, porque os espíritos que não vão ser afins com esse novo planeta Terra, eles vão reencarnar em outro planeta, ou melhor, né, no caso, que é o objetivo de todos, ou um planeta inferior ainda condizente com o estado daquele espírito. Então é isso que você está dizendo exatamente. A vida espiritual desses 80 anos para cá que o André Luiz escreveu e tantas outras obras, com certeza já mudou. Com certeza já melhorou. Até o próprio umbral, você sabe disso, né? Que aquele que a dona Ivone descreveu lá no Memória de um Suicida, que eu adoro, de vez em quando eu dou uma relida nele, já não é daquele jeito mais. Os espíritos já me disseram que por intercessão de Maria, pelos trabalhos dela com os seus trabalhadores, os servos de Maria, o umbral já foi bastante melhorado. Então, tudo melhora, gente. Se a gente não melhorar, a gente fica para trás. A realidade é essa. Não é? Verdade. E aí vai atualizando a gente, né, Silvia? Essas reuniões mediúnicas do momento, né? Vai atualizando a questão do mundo espiritual. Porque o conhecimento maior, quanto mais a gente tiver, mais nós vamos ter padrão moral, padrão ético, né? E por que não dizer o padrão vibratório, para termos melhores conexões.
não é? Então você vai ter uma conexão mediúnica melhor. Por quê? Porque você é um cara que se espiritualizou e através do conhecimento, que é o que ela fala nesse ponto que você está dizendo, a importância aí, Exatamente. vai se melhorar. Então, naturalmente, vai atrair um espírito melhor para se comunicar através dele. Isso é inevitável. É inevitável. Era o número 2 aqui da importância, né? Que ela fala os participantes, o estudo e o esclarecimento. Exatamente. Né? E no item 3... É exatamente isso aí. Deu uma travadinha aí, Daniela, mas nós vamos tocando aqui. É muito importante isso que você está relembrando aí, esses pontos dela. A gente falou dos 3 praticamente de uma vez, né? O terceiro é que a reunião é o reflexo dos participantes dessa reunião. Exatamente, porque se a gente não estuda, a gente fica para trás. Sim. Aí, quando o espírito chega, é como se ele fosse pegar um computador, que eu estou usando um aqui, você está usando um aí, todos estamos usando na aula hoje. Aí você chega aqui no computador e vai trabalhar, cadê meu editor de texto? Eu não consigo bater uma carta. Cadê meu programa de acessar a internet? Eu não consigo acessar na internet. O médico é a mesma coisa. Então, se ele tiver com os pontos de dados internos dele desatualizados, o espírito chega e vai estar aquela bagunça. E como é que ele vai comunicar? Né? Então, aí, né, o grupo, lá do início, que é aquele feixe, quanto mais harmônico e coeso, buscando o aprendizado, a integração ali, né, do desejo de auxiliar, melhor a reunião se dá, mais ela vai, né, se intensificar nas questões das tarefas, melhores mensagens, mais auxílio, não é verdade, Silvio? É isso aí, exatamente. Você tem que ser ali um profissional, um enfermeiro ou um médico capacitado, porque não adianta você assumir um pronto-socorro, por exemplo, um pronto atendimento, se você não está preparado para isso, se você não sabe nem fazer um curativo, não sabe nem socorrer uma pessoa com a pressão alta, não é verdade? Então, na casa espírita é a mesma coisa, nós estamos ali para atender. E o atendimento mediúnico é essencial dentro da casa espírita. Né? É isso aí. Bom, ela também colocou, ela fez uma frase assim, que nem tudo que é sério é instrutivo. É verdade. Que muitas vezes existem espíritos que estão lá, são sérios, né, têm a sua parte moral, mas eles não sabem de todos os fatos, o estudo dos fatos e da obra. Então, a cada... existe uma situação, a reunião às vezes está correndo perfeitamente, são espíritos moralizados, mas eles erram, ela colocou isso, né? É verdade. Por isso, tem que estar sempre ali atento, no crivo, né, Silvio? Não, é porque a gente também erra. Então, o que eles ensinam para nós? Os espíritos não sabem tudo. Porque a humanidade nossa é o reflexo lá na vida espiritual, porque nós saímos daqui e vamos para lá. Então, os espíritos que estão lá, ainda que sejam os mais evoluídos, são espíritos vinculados à nossa humanidade terrestre. Então, eles, como ela bem já explicou antes, não têm conhecimento de tudo. Então, eles não podem resolver tudo. A gente vai ter que ter o critério, né, para, como disse Jesus, ver se o Espírito vem de Deus, se aquele ensinamento é coerente, passar pelos crivos que você disse, né, para ver se aquilo está bacana, se está de acordo com o que a gente está querendo. Por isso que a gente tem que conhecer a doutrina. Para você pegar aquilo que a pessoa trouxe na reunião, joga lá dentro da doutrina. Aí você pega aquilo, compara com Kardec. Tá bom ou não tá bom? Simples assim. Não é? É isso aí. A doutrina é muito simples, ela não é complicada. A gente acha muito chifre na cabeça de cavalo. Ela é muito simples. Você está achando dificuldade? Pega aquilo, põe lá no Kardec. E vê se que Kardec fala sobre o assunto. Você vai ter o caminho ali, não é? Certinho. Vamos lá. Aí ela coloca, então, tipos de comunicação, né? As grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. Vamos falar aí das grosseiras, Silvio. São aquelas reuniões horrorosas. Sim. Como o próprio nome diz. Tem até lá no vídeo dela um bonequinho cheio de palavrões de desenho, de histórias em quadrinhos, assim. Por quê? Porque ali ela vem de baixa condição. Então, são médios que não têm controle, são médios que estão ali, talvez, para reuniões sem preparo algum, talvez tenha chegado ali de uma outra atividade qualquer, como a gente ensina sempre, vamos fazer preparo para a reunião. Aí o que acontece? Todas as impurezas
que o espírito tem, ele consegue passar pelo médium, que não filtra, né? Sim. Porque ele tem condição para aquilo, e aquilo sai tudo na reunião. Vocês já imaginaram que baixaria que não deve ser isso? Complicado mesmo, né? São espíritos de baixo nível. Como a gente vê aqui, às vezes, em determinados locais, você vai a alguma reunião, por exemplo, alguns bares, algumas condições assim que você frequenta, você já vê que o nível começa a complicar. Sim. Você já chega, já percebe, opa, esse ambiente aqui não é para mim. A gente não faz isso? Verdade. Você chega e já fala, eita, a coisa aqui tá pesada hoje, não posso ficar aqui não, tchau pra vocês, estou embora, tô com dor de barriga, inventa a desculpa e vai embora. Não é? Ou seja, perdeu o decoro, né? Exatamente, exatamente. Então é isso aí. Por isso que eu falei, reunião horrorosa. E é dó. Bom, a segundo tipo de comunicação que ela coloca são as chamadas frívolas, né? Aquilo que até já comentou, que é situações levianas, com zombarias, brincadeiras, né? Fazendo ironias. Ela colocou que essas comunicações busca criar desordem. Fazem até mistificação, dizendo ser o que não são, jogam um contra o outro, né, Silvio? Na verdade, os espíritos, eles são maliciosos, mas eles não são necessariamente maldosos. Então, a diferença para a outra é isso. A outra, eles não têm conhecimento nenhum. Tem nada, é uma baixaria total. Certo. Né? Essa aqui, os espíritos, eles vêm até de boa vontade, às vezes estão até bem intencionados, mas eles se perdem, porque eles não têm muito conhecimento. Mas não quer dizer que eles sejam maus. Eles são maliciosos. Então, a hora que ele vê que tem um pontinho, igual você disse aí, ele provoca ali alguma coisa, provoca daqui, aí já causa uma discussão, causa uma animosidade, uma briga e desmancha a reunião. Então, meio que assim, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. De repente, vai lá e cria uma confusão. Exatamente. Eles vêm com a lenha na fogueira. É essa que é a ideia. E não tá certo. Maus. Né? É igual um famoso aí da televisão fala assim, eu aumento, mas eu não invento. Então é mais ou menos por aí. Ele vem falar, falou mal de você. Não pode falar mal. Aí você já põe fogo, né? O outro já estava aborrecido, pronto. Sim. Né? É terrível. A terceira aí são as reuniões sérias, né? Que aí é o que a gente também está buscando, não é isso? Exatamente. É porque, na realidade, a reunião séria, como o próprio nome diz, ela tem um objetivo lícito, um objetivo bom, sério mesmo, como o próprio nome diz. Você não está ali de brincadeira, né? Você está ali para fazer a coisa certa. Ela fala aqui, muito interessante, nem sempre ela está isenta de erros, mas erro é uma coisa. Agir mal, com maldade, com malícia, igual os outros, é completamente diferente. De errar, a gente erra. Mas eu estou tentando acertar, não é? Uhum. Então aí é diferente. É uma reunião séria, uma reunião pautada em princípios, em critérios, né? Faz tudo muito bonitinho. Ela ainda assinala lá no trabalho dela, evitar comunicações simultâneas. Aqui na nossa casa a gente faz comunicações simultâneas, quem já frequentou sabe. Por quê? Porque são reuniões, em geral, de treinamento. Uhum. Então, aí você põe 2, 3 médios dando comunicação ao mesmo tempo, com as suas respectivas equipes, que a gente divide, e tem um coordenador vigiando, e os coordenadores espirituais. São reuniões sérias, porque elas são programadas para ser feitas daquela forma. Mas não necessariamente os grupos espíritas têm condição de ter comunicações simultâneas. Por isso que ela faz essa ressalva aqui. Então, estou falando aí, ó, o pessoal de Três Pontos está aí iniciando o trabalho e tudo. Importante se lembrar disso. Quando tiver condição de fazer, bacana, porque o treinamento mediúnico ele é mais rápido, né, Daniela? Você tem 3, 4 médios. Agora, se não tiver segurança, não faça. É isso que ela quer dizer. É sério o trabalho. Então, se você tem, olha, eu ainda acho que não está certo, vamos fazer de uma em uma. Porque aí você controla comunicação por comunicação, para que tudo corra bem, para que dê tudo muito certinho. E é assim que é bacana. No início, a gente... Exatamente. Assim... estamos aprendendo, né, Silvio? Até esse ponto aí, quando a gente puder retornar com as presenciais, vamos começar de novo, tentar colocar em prática, né? E por último, a Evelyn coloca as comunicações instrutivas. Sim. São diferentes, né? Porque os espíritos vêm para dar um ensinamento. Então, por exemplo, nós já tivemos aqui uma ou outra vez reuniões com os amigos espirituais, por exemplo, sobre o trabalho de cura. Então, eles vêm numa reunião programada com os trabalhadores daquele serviço de cura e vão passar instruções. Nós vamos trabalhar assim, esse curativo, quando a gente fazia, naquela época que iniciou, vamos fazer assim,
isso usa assim, isso usa daquela. É como se fosse uma aula, né? Sim. Então, eles vêm para isso. Só que a aula deles é, como ela diz aqui, ciência, moral, filosofia, tudo ali bonitinho. Você vê que o raciocínio é fino, são ensinamentos profundos, bacanas. Então, essas são as reuniões. Né? Essas são boas. Com Bacana. certeza, né? Eu só Aí ela, aí tá quase. Na hora que tiver que terminar, vocês dão um alôzinho para nós aí, tá bom? tá. Ela colocou os pontos aqui, Silvio, que é não esquecer, tá? Espíritos superiores não vão a reuniões frívolas. O que eu falei. Ponto. Isso. Reunião experimental, que é aquela que a gente comentou, que os metapsíquicos e parapsicólogos fazem, não são necessariamente espíritas, né? Não. Exatamente. Cada reunião, com sua determinada intenção, atrai os espíritos afins. Ela tem um objetivo científico, essas que você falou. Da Mas metapsíquica. não é isso, mas não é necessariamente espiritual. Espírito. Isso. Né? Melhor dizendo. Aí, cada reunião, com a sua determinada intenção, atrai os espíritos afins. Então, né, aí as comunicações também serão do estilo. Ela colocou que é difícil julgar os homens, e é mais ainda, então, né, complicado julgar os espíritos. Exatamente. Pensa bem, você não está nem vendo o danado, como é que você vai julgar? Complicado. Você está vendo ali através do médium, mas o médium pode estar interferindo um pouquinho na comunicação. Então, o que ele queria dizer chegou meio atravessado. O Chico falou isso quando ele já estava velhinho. Ele falou, agora que eu consigo não interferir nas comunicações mais do que 5%, olha só, eu não consigo trabalhar mais. Então, quer dizer, ele já estava no fim da carreira mediúnica dele, quase desencarnando. E ainda interferia 5% nas comunicações. E ele dizia, né, que foi um dos melhores médiums que a gente teve, né, na história recente. Ele dizia isso. Então, pensa bem, você vai ficar ali, né, botando pilha na turma, mas às vezes é o próprio médico que está atrapalhando. Nesse daí eu também entendi, assim, por exemplo, que nem a gente comentou, às vezes o espírito, ele é bom, mas não tem o conhecimento, ele veio sério, não tem conhecimento. Mas a gente pode deparar numa situação onde o espírito tem conhecimento, mas não é bom. Aí ele vem mistificando, né? E aí é onde está, você não conhece aquele espírito porque você não o vê, mas ele vem com uma carga intelectual, um conhecimento da doutrina, mas com intenções, né, ruins por trás. Fala bem, engana bem. Então é bacana, porque a Evelyn põe ali, seja qual for o caráter da reunião, sempre vai ter espírito para participar dela. Isso é ponto sem discussão. Porque pensa bem, se for fazer uma reunião boa, média, ruim ou bacana, você vai ter espírito para qualquer uma delas. Com certeza. A gente tem que estar esperto aí nisso, tá certo? Certinho. Aperfeiçoamento constante, não pode esquecer. Né? Beleza? Bom, isso daí, com esse finalzinho, termina aquela parte que ela coloca como teórica, né? Exatamente. E aí entraria na parte prática, onde ela comenta sobre que estaria na 4ª semana da prática, e ela sugeria ali que fizesse uma alternância das duplas que iniciariam as comunicações. Isso. A gente faz aqui em trios, né? Um pouquinho diferente aí, que são adaptações que cada casa espírita julga necessária para o seu grupo de trabalho. Então, não é questão de estarmos certos e ela estar errada ou vice-versa. São adaptações do trabalho mediúnico que cada casa espírita, peculiaridades, né? Cada casa espírita tem um trabalho. Então, tem casa que só trabalha com cura, tem casa que só trabalha com psicografias e tudo mais. Então, a gente vai se ajustando. Agora, esse revezamento que ela fala é muito interessante, dependendo da sintonia, né, Daniela? Que é também muito importante, você não acha? Sim, ela comenta que, tipo assim, quando, por exemplo, ela numera na mesinha, né, dupla 2, ela quis dizer revezar do sentido que são 8 duplas na formação dela. Que se só for a primeira dupla a abrir as comunicações, a dupla número 8, ela tem que aguardar todo mundo se comunicar, ele tem que ficar segurando. Então, ele treina
segurar a comunicação, mas aquele que está sempre iniciando não sabe esperar, porque ele já está... Então, de certa forma, quando ela coloca assim, é para que os médiums aprendam a segurar a comunicação até o momento que seja oportuno para ele dar passividade, vamos dizer assim. Mas esse primeiro também controla, sabe por quê? O movimento fluídico da reunião é grande. Sim. Então, ainda que ele não esteja ali naquele exato momento, já deu a comunicação dele, ele vai esperar o 2, o 3, até chegar no 8, e ele já está sofrendo a influência fluídica, então ele está treinando também, de qualquer forma, eu penso assim. Verdade. Se for 2 comunicações, né, ele pode ser o primeiro na primeira, mas isso, quando for segunda comunicação, já rodou a mesa toda, né, Silvio? Então, ele vai ser o 9º da outra série. Exatamente, então, isso aí. É um rodízio bacana, porque o circuito fluídico, ele envolve a reunião inteira. Está todo mundo ali envolvido, inclusive o dialogador ali, de acordo com a conversa, ele também está envolvido no fluido. Sim, né? Então, isso aí. É muito bacana isso. E ela fala dos espíritos sofredores, né, gente? Isso é doído mesmo. Espírito sofredor, a maioria dos que a gente recebe em reunião, né? Sim. E nesse segundo ponto, ela fala que, no caso desse treinamento, desse momento do treinamento, que a supervisão do coordenador da reunião, ela ainda continua muito presente ao lado do esclarecedor. Exato. Ela cita que, como no caso lá, né, não é ainda o nosso caso de treinamento, mas no caso deles lá, as comunicações sendo individuais, o coordenador, ele fica ali ao lado e às vezes auxilia conversando, dando alguns encaminhamentos baixinho no ouvido, né, que ela comenta. É isso aí. Eu estou fazendo um tchauzinho aqui, que eu acho que o pessoal de pontos já vai iniciar. Já vai, né? Abre aí, Maria Flávia, só quer falar alguma coisa aí, vê se você está gesticulando aí conosco. Não tem problema não, vocês já avisaram que já estão fazendo o estudo prévio, né, e já vão iniciar a reunião, é isso aí? Aqui, ó, Silvio, muito obrigado, vamos encerrar aqui. Bacana, gente, bom trabalho para vocês aí. Desculpa aí, Daniel, te interromper, mas que eu estou com todo mundo na tela, estou monitorando aqui. Não, tá tranquilo. O Luiz ali estão começando, já ligaram o ar-condicionado para ficar gostoso o ambiente, então manda bala aí, viu, gente? Bom trabalho, depois vocês pegam o vídeo lá no YouTube, tá? Já eu consigo editá-lo lá para vocês. E já mandei a aula da semana que vem, viu? A semana passada ela passou batida aqui. Então tá, Daniela, prossigamos aí. Então vamos lá. Aí, nessa questão da supervisão do coordenador, ela coloca o acompanhamento dele em cima dos médiums, né, do ostensivo. O que o coordenador vai fazer nesse momento? Ela cita que observar ali, então, o tom de voz e movimentos do corpo nesse sentido, né, Silvio? Exatamente. O que acontece com o coordenador é que, como ele está ali tecnicamente olhando assim por cima, né, como quer dizer, vendo todo mundo, a ideia, inclusive, é que ele possa sair da sua cadeira e ir lá auxiliar as duplas no seu trabalho, ou os trios no seu trabalho. Então ele chega, ele dá uma palavrinha, ele chama o médium se estiver descontrolando um pouquinho. Então é isso que ela está dizendo aqui, ó, falar ao ouvido do dialogador, dar uma dica para ele, ó, pergunta sobre aquilo. Então, isso é interessante. O coordenador, geralmente, é um irmão ou uma irmã que já está um pouco adiante, né? Que já treinou um pouquinho mais do que os outros. Então, é isso. Aí ele fica observando. Aí, dos dialogadores, ela cita que esse coordenador vai observar tom de voz, a abordagem do problema, ver se aquele esclarecedor, dialogador, está evitando uma curiosidade desnecessária, o tempo que ele está demandando no diálogo, atenção ao que o espírito diz, se ele está sintonizado com o mentor, se ele está nervoso ou não, e se ele está sabendo estimular o espírito a falar, e saber o que falar, né, naqueles momentos em que o espírito fica em silêncio também.
Tem uns casos interessantes que a gente dá de exemplo, né? Por exemplo, você vai chegar lá e vai conversar com a pessoa, o espírito está se manifestando. Aí você chega e fala, boa noite, seja bem-vindo. Mas pode ser um espírito feminino. Então, né, a gente treina isso aqui. São práticas que ao invés de você falar boa noite, seja bem-vindo, aí você fala assim, boa noite, nós te recebemos com muito carinho, a casa te recebe em paz. Como é que você está passando? Até que o espírito manifeste alguma coisa que você descubra se é um espírito. Como é que você está, né? Tentar evitar o gênero. Exatamente, está se sentindo bem, podemos te ajudar de alguma forma. Aí ele vai acabar falando, eu estou machucado, eu tô sofrido, ou eu estou sofrida, né? Tipo, aí você percebe, né? Você já pegou o gancho da conversa. Então, um coordenador ajuda muito nisso também, para saber o que falar, né? Exatamente, é buscar, ouvir, saber o que é a linha ali que está direcionando, né, no caso, espírito sofredor, algum problema, e ali escutando o que ele está sentindo, buscar um meio de ajudá-lo, né, a superar essa dor e seguir ali, né, Silvio? Fornecer uma palavra amiga, né, uma informação boa, que ele possa usar ali naquele momento para amenizar o sofrimento. E nós temos que pensar o seguinte, o espírito está ali, no mínimo, ele está ali desconcertado, vamos dizer assim, sem saber direito o que está acontecendo, não é? Desencarnou, chega numa reunião mediúnica, aí eu estava cansado de frequentar um centro espírita, achei esse aqui e entrei. No livro da Lucélia a gente vê isso, ela foi atraída pela casa espírita porque ela estava perdida, não sabia o que ela fazia. Então ele chega ali, no mínimo, ele está desorientado. Sim. A gente tem que dar para ele um apoio, uma sustentação, né? Não, cara, fica tranquilo, nós estamos aqui, tá de boa. Alguém aqui vai te ajudar, você está vendo aí a turma, aí já começa a perceber, porque o fluido do ambiente já começa a limpar um pouquinho a visão deles, né? Enquanto a gente vai puxando a língua, conversando, batendo um papinho, os companheiros já estão ajudando o espírito a ser bem recebido, né? Isso é bacana, muito bacana. E isso, o trabalho de sustentação é muito importante também nesse sentido. Porque o sustentador está ali ouvindo a conversa, o que o médium está conversando, né, com o espírito. Então, você ali na orientação, o outro está ouvindo, ele já vai mentalizar aquilo ali, para ajudar, para passar bons fluidos para o espírito ali, e rapidão ele consegue, né, se estabilizar um pouquinho. Então, a sustentação, que é um item seguinte aí que ela fala, é extremamente importante. Você acha que ele está ali, cochilando, dormindo na reunião, mas não está, não. Ele é importante. A base da casa, que é a sustentação, ela cochila, a casa cai. Ela pede aqui para saber se ele está tendo a percepção fluídica, né, do que está acontecendo também. Apesar de ser, lembrando, né, que os médiums esclarecedor, fala-se médium também, mas não tem a ostensividade, mas se bem trabalhado, ele começa a perceber situações, né? E ela ainda falou que às vezes uma sustentação, de repente, pode evoluir até para um ostensivo. Pode, porque as mediunidades variam demais. Então, às vezes, você está ali no seu trabalho mediúnico, e qual que é o seu trabalho mediúnico? É passista. O passista é um médium que, através de si próprio, ele passa para as outras pessoas os bons fluidos. Então, ele é um intermediário também desses fluidos. E na reunião mediúnica é fundamental a sustentação, fundamental. Então, a gente não tem igual porteiro na casa espírita, ninguém gosta de fazer essa função, já falei outro dia no ESB. Na reunião mediúnica, todo mundo quer ser médium. Então, às vezes, a pessoa está ali na sustentação, mas está doida para pular para outra cadeira e ser médium, que é o que você acabou de falar aí. Mas esquece que o trabalho dela é essencial para que tudo funcione. Se não tiver sustentado na reunião mediúnica, se ela não tiver sustentada por esses companheiros, ela não vai funcionar. Não vai funcionar. Com certeza. Né? Vamos lá. Bom, aí ela cita logo depois um item aqui que chama na problemática dos espíritos, né? Então, ela fala que na medida que o curso avança, casos mais complexos vão sendo trazidos às reuniões, acidentados, complicações de espíritos há muitos anos no umbral, totalmente fora do nosso século, né? Você já pensou resgate desse, que dureza que deve ser? Nossa, sim.
né? E aí vai indo aqui, e aí coloca que realmente quanto mais a reunião avança, né, em casos mais complexos, mais estudo e preparação prévia os participantes têm de fazer. Ela Exato. cita até como o evangelho no lar, não dá para ser feito, às vezes, uma só vez, né, Silvio? Para quem participa dessas reuniões. É interessante porque os espíritos, eles aproximam-se dos médiuns por afinidade e às vezes vão para casa, vão para o trabalho. Então a gente tem que manter o nível vibratório de forma que esses médiuns não sofram a influência do espírito que está acompanhando. Eles vão perceber. O espírito já está comigo aqui, está andando comigo, eu estou percebendo o ambiente. Eu tinha um companheiro que frequentava aqui a nossa casa, talvez você vá se lembrar dele, eu não vou falar o nome dele, não. Sim. Ele, certa vez, num trabalho meu de palestra, eu estava lá no sábado, fazendo a minha palestrinha de sábado, e ele desmaiou lá no meio do salão, caiu lá no meio do corredor. Há muitos anos atrás. Era médium, estava em tratamento nas sextas-feiras e fazendo treinamento mediúnico. Ele não conseguiu controlar um distúrbio que deu na vibração dele ali. Ele não estava sendo influenciado, ele estava dentro da casa espírita. Sim. Aí depois, eu conversando com ele, depois terminou a palestra, o pai dele estava com ele saiu, ficaram lá de fora. Ele me falou, rapaz, eu estou treinando isso, mas hoje eu não sei o que aconteceu comigo, que eu não consegui segurar. Eu descontrolei, e ele mesmo falou para mim. Hoje está lá um baita de um trabalhador conosco, está atuante, fazendo tudo certinho, não teve mais problemas. Então, o que acontece? Ele podia estar ali com algum resquício de fluido de algum companheirinho que veio com ele até no centro, foi resgatado lá, foi atendido lá no centro, e ele ficou com aquele mal-estar ali, temporário, sim, até culminar nisso. Então, a gente tem que ter esse negócio, gente, na cabeça da gente. O preparo para a reunião, ele às vezes leva 2, 3 semanas para aquele espírito se manifestar. Enquanto isso, ele está te sondando. Será que aqui é bom para mim mesmo? Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Né? Uhum. Então, é bacana isso. Estudo e preparação prévia, que ela deixa de vermelho lá no trabalho. Vocês vão se lembrar lá do vídeo. Tá? Eu estou acompanhando aqui porque eu consegui copiar os slides dela. Então, é interessante, muito interessante a gente se lembrar disso. Temos que ter esse preparo. Consciência, né, Daniela? Que sim, isso pode acontecer. Né? E ela fala até que, no caso do médium, se ele estiver percebendo essa energia, o sentimento, a presença do espírito ali com determinada característica, para ela, às vezes, até entrar em contato com o esclarecedor, a sua dupla, falar, olha, eu tenho sentido muito isso, muita tristeza, como se fosse uma situação de uma pessoa que se matou, alguma coisa assim, que dá a possibilidade do esclarecedor também se preparar um pouco mais, claro, para ter um atendimento efetivo. Né? Eles são uma equipe, né? Então, de uma certa forma, uma preparação para o que ele vai encontrar na reunião. Eu já sei que eu vou chegar lá e o médico vai ter uma comunicação mais pesadinha, então deixa eu me ajeitar aqui durante o dia para chegar bem lá. É isso aí. Ela também fala que muitas vezes os espíritos, né, que vão se comunicar estão relacionados ao tema da aula teórica. No caso, assim, falando aqui que a gente está falando muito do treinamento, não é uma rotina de reunião mediúnica já estabilizada, não, dentro do treinamento, né, Silvio? É verdade. A gente faz muito esse treinamento aqui, hoje nós já voltamos aí com 3 reuniões mediúnicas, né? Já essas mais fechadas. Mas a gente sempre acompanhou o trabalho do André Luiz no livro Desobsessão, depois ele foi ampliado pelo irmão Frederico Júnior, com muito mais conteúdo dentro daquilo ali que o André Luiz ensina. E lá no livro dele, Desobsessão, tem essas práticas todas. Né? Ele ensina tudo isso lá, preparação desde a hora que você acorda de manhã, vai passar o dia. Então, se você naquele dia está estudando, se preparando, por exemplo, tratando do preparo para a reunião, alimentação, que é um dos trabalhos, por exemplo, que me surgiu aqui. Você não vai fazer, no dia da sua reunião mediúnica, uma baita de uma feijoada, comer bastante e ir para a reunião, que não vai dar certo. Com certeza. Isso por razões óbvias. Não quer dizer que eles estão contra você comer a feijoada. Não é bem isso. Já é cansado de explicar, porque você vai chegar lá com o estômago cheio, pesado, você vai estar com a digestão pesada, a digestão gasta muito do nosso organismo, principalmente em corrente sanguínea, sua cabeça não vai estar boa.
Por isso que a gente toma essas coisas pesadas, daquela leseira na gente, não é verdade? Aham. Então são coisas que vão ser preparo. Aí eles vão levar alguém lá na reunião que está vinculado àquilo ali, alguém que está passando fome lá no umbral, alguém que está com uma necessidade absurda. Aí eu chego lá, eu já tive um caso desse na reunião mediúnica, eu chego lá na minha casa, sento na minha cadeira, vem um, senta em cima de mim, eles comem, eu não consigo comer, ninguém me dá nada, ninguém me serve nada. Isso acontece em reunião mediúnica. Tá, verdade. E é Aham. o tema da sua reunião. Você não estava tratando de alimentação, de preparo para a reunião? Isso. Nós já tivemos um caso desse, tadinho do espírito, né? Você já imaginou ele sentar e um vem e senta em cima dele? É complicado mesmo. É, Bom, aí a dica que eu tinha notado da Évora é justamente isso daí, sobre que ela coloca como dica, né? Essa decorrer da semana, e uma avaliação que ela faz no final, que é um enfoque nas dificuldades e ou progresso dos médiuns. Não é um enfoque na comunicação do espírito, não, né? Ao final ali da avaliação. a gente tem que apreciar isso, né? Ela está avaliando ali o desenvolvimento, a desenvoltura do médium. Se de uma reunião para outra, ele já evoluiu, né? Sim, e nesse enfoque ela coloca que o coordenador vai direcionar uma coisa ou outra, e aí ela coloca, né, que é o principal de tudo, tá passando essas informações, as instruções com amor, porque o amor é o que transforma tudo, né? Não basta ser o mais sábio, o mais instruído, se você não tiver ali a caridade e o amor junto. Vou passar para vocês aqui, quem está aí conosco, ainda tem 8 pessoas no ar, né, contando nós dois. Uma frase do irmão João, já que nós estamos encerrando, nós já encerramos o tema de hoje, né? Sim. A frase do irmão João, que dizia para nós, desde o princípio, lá nos anos 90, quando a gente começou a fechar o grupo e fundar efetivamente a Casa Espírita, ele dizia para nós que quem ama, anda na frente de quem simplesmente sabe. Então é importante você saber, mas se você não tiver amor, não vai adiantar muito, que é o que você acabou de falar aí. Verdade, é isso aí. Né? Vamos seguir aí, então. Amor a todos. Fazer tudo com amor, com muito critério, com muito carinho, não é verdade? Vou voltar ao layout aqui, gente, só um minutinho para eu poder fazer o encerramento. Eu volto a pegar o chat aqui. Tá certo? Pessoal, mas tá tudo de acordo aí? Tá tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Manifestem-se, por gentileza. Voltei aqui, olha eu aqui, ó. Já consegui voltar o chat, porque eu dividi o layout aqui para ver todo mundo de uma vez, ficou bacaninha. Depois vocês vão ver lá. Mais algum comentário aí, pessoal? Por favor, podemos encerrar, tá tudo bom. O chat está muito quietinho hoje, Daniela. Quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manifestações, quase tudo de boa noite. Tá perfeito, né? O pessoal, às vezes, com tempo, escuta de manhã, né? Um outro horário. Exatamente, são 21h18. A Marisa está dizendo aqui que está tudo perfeito. Né? Então, muito bom, viu, gente? A gente fica feliz, sabe? Por mais que vocês fiquem quietinhos do lado daí, né, Daniela? A gente não fala nada. Mas a gente fica feliz, porque parece que está dando certo, né? Que vocês estão aprendendo. A gente fica muito satisfeito com isso. Não, eu como uma pessoa que também fico do outro lado, Silvio, quietinha, né? Aprecio muito, viu? E agradeço a todos aí que nos ouviram, tá? Pela paciência e pelas nossas falhas, né? A gente pede que nos perdoem, viu? É claro, a gente está aqui tentando acertar, igual a turma na reunião mediúnica aí, gente. Olha só que bacana. A gente vem aqui, ninguém, né? Como diz o nosso amigo Silvio Santos, ninguém sai de casa para errar. Então ele fala, a pessoa sai de casa para trabalhar, ela sai de casa para cuidar das coisas dela, para estudar, mas ninguém sai de casa para errar. E a gente também não vem aqui com essa intenção. E nem vai na casa espírita assim, pode errar, com certeza. Mas a gente vai lá querendo acertar, querendo ser bom, querendo fazer um bom trabalho. E esse é o objetivo, né? Sempre. Não é isso, Daniel? É isso aí, Silvio. Deixa a mensaginha para a turma aí para a gente encerrar, que eu já vou fechar o link aqui já já. Bom, vamos agradecer a Deus, né, a oportunidade da gente estar aqui reunido, de ter essa confraternização virtual, e que todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Isso aí, complementa aí a sua frase, desejando uma semana de muita paz, de muita serenidade, um fim de semana bacana para todos que trabalham aí esse resto de semana, que a pandemia seja para nós aí um baita do ensinamento
e que a transição planetária nos leve, com toda certeza, para a melhora, que nós não estamos aqui de brincadeira, viemos aqui para crescer, para melhorar, para evoluir. Que Jesus esteja no coração de todos, muita paz, muita serenidade, muito amor no coração. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece imensamente o carinho de todos. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.